Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Mundo Ed. Muito obrigado por deixar eu entrar no seu mundo para mostrar o mundo de outras pessoas. Toda semana eu receberei aqui convidados especiais para contar um pouco da sua vida. E o nosso convidado de hoje, quem é, Marcelo? Opa, estamos aqui de volta. Nosso convidado de hoje, é uma honra ter você aqui, de verdade. Ele é empresário do mundo corporativo, de grande sucesso, formado na UFRJ como engenheiro, mestre em administração na PUC, já fez curso em Harvard, tem muito a trazer de conhecimento pra gente aqui, mentor de mais de 150 empresas. Para você que é empresário, fica ligado que vai começar com Felipe Winston a nossa entrevista. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Marcelo. Muito bem-vindo mesmo, Felipe. E você começou a sua carreira em 1997, né, na empresa de engenharia da família. Trabalhou por 7 anos. Como foi o início no mundo dos negócios? Então, na verdade, a decisão de trabalhar com meu pai foi muito mais uma decisão de dar uma freada e entender, porque eu tive grandes propostas do mundo corporativo, de empresas grandes de petróleo. Eu formei como primeiro aluno na UFRJ, então os headhunters me chamaram, mas eu queria realmente entender mais sobre empreendedorismo. E por que isso? É engraçado. Meu pai não é empreendedor, ele só montou a empresa depois de aposentado. Ele aposentou pela Eletrobras e eu estagiei no último ano em Furnas. Sem falar mal, eu percebi que não era para mim. O emprego em Furnas não era para mim. Então eu queria algo que eu tivesse mais liberdade. Então trabalhar com o pai foi uma experiência muito bacana. Meu pai é meu maior mentor, meu maior amigo. Só que chegou uma hora que eu vi que aquilo estava pequeno para mim. Então eu usei essa experiência de trabalhar dentro de uma empresa familiar. Me trouxe uma chance muito grande, que foi, já com 5 anos de empresa, chamaram meu pai para fazer um cálculo. E ele, como engenheiro mecânico, falou, cara, não quero fazer esse cálculo, não faz sentido. E eu estava na reunião com 25 anos, falei, eu faço esse cálculo. E aí eu peguei, demorou 6 meses para eu conseguir fazer esse cálculo, só que ao final de 6 meses eu era a única pessoa no Brasil que sabia fazer esse cálculo. E coincidentemente as 200 maiores empresas do Brasil precisavam desse cálculo. E ali eu comecei a perceber o que era empreender. Era resolver um problema que pessoas têm e que poucos conseguem resolver. Então me deu essa chance, esse primeiro passo, e eu pude prestar serviço para as grandes empresas do Brasil. Bacana. E é diferente gerir um negócio familiar, a cobrança é maior, a responsabilidade é maior. E como se deu a continuidade desse negócio? Tá, vamos lá. Essa pergunta é ótima, porque eu passei por um caso que é emblemático. Eu estava com 23 anos e eu atendi a ligação de um engenheiro. E quando chegou num determinado momento, o engenheiro começou a entrar assim, mas eu tenho 20 anos de experiência. Eu falei, olha, eu respeito a sua experiência, mas eu acabei de me formar, estou com os conceitos matemáticos muito frescos e eu tenho o meu pai. Eu tenho o meu pai com experiência para dividir comigo. E aí ele falou assim, pô, Felipe, então eu não tenho que falar com você, eu tenho que falar com seu pai. Eu falei, não, claro que não, pô, porque o que eu faço é o seguinte, aliar os conceitos frescos da matemática com a experiência do meu pai. Então, assim, essa sua pergunta é um desafio quando você trabalha com alguém mais velho, principalmente o pai, só que se você souber se posicionar e não usar aquilo como uma bengala, eu acho que é muito proveitoso. Tá? Então, para mim, o resultado foi, eu aprendi bastante, mas sim, chegou um momento que eu queria caminhar com as minhas próprias pernas. Você falou aqui informalmente que graças ao seu pai, ao empurrão do seu pai, que no primeiro momento você não entendeu, a sua vida decolou, né? Você já tinha implementado bastante o seu método na empresa do teu pai, mas ele percebia que você precisava de voos mais altos, né? Conta um pouco aí como é que isso se deu. É que, na verdade, quando eu resolvi empreender, e eu fui contar para os meus amigos, todo mundo falou, cara, você é louco, você está com uma vida bacana, esse projeto que eu fiz me deu uma remuneração financeira boa, e todo mundo falou, para que você vai botar tudo a perder, você está com uma vida legal, uma vida financeira ajustada, e é impressionante, eu conversei com os amigos, todos eles falaram, não faz. Conversei com os familiares, falaram, não faz. A única pessoa que foi lá e falou para mim, faz, foi meu pai. E como eu respeito muito, como eu falei, meu maior mentor, eu fui e fiz.
com um baita medo, como todo mundo. É mó mentira dizer que, poxa, você vai e tá tudo ok. Não, foram os 4 piores meses da minha vida. Então, com 26, 27 anos, eu tive pico de hipertensão, eu tive uma ferida aqui na cabeça quando eu ainda tinha cabelo, e aí caiu o cabelo aqui. Aí, naquela ignorância, eu cheguei num dermatologista e falei, cara, eu vi uma propaganda na televisão, isso aqui tá coçando, eu não sinto nada, será que é hanseníase? O cara falou, pelo amor de Deus, cara, hanseníase só tá lá no interior do interior. Ele falou, cara, isso é estresse. Eu falei, cara, estresse? Ele falou, exatamente, isso é estresse. E aí eu fui perceber que naqueles 4 meses eu estava num mundo novo. Aquele cara que era o meu mentor não podia mais ser, porque ele não tinha esse conhecimento de empreendedor que eu estava buscando. Muitas dúvidas, muitas coisas para ser feita. Mas graças a Deus passou os 4 primeiros meses, a gente começou a crescer. Quando a gente já estava estabelecido, eu perguntei ao meu pai. Eu falei, pai, o que te fez falar para eu empreender? Ainda mais na área médica. Então, sendo bem sincero, eu sou engenheiro com mestrado em administração e não gosto de cirurgia. E durante 14 anos eu tive que entrar, eventualmente, em cirurgias. E aí ele falou para mim o seguinte, 2 coisas. Ele falou, eu tinha muito medo de quando acontecesse alguma coisa comigo, eu atrapalhar a sua vida, porque a gente trabalhava mesa com mesa, e eu tinha um feeling que ia dar certo. Eu falei, mas quanto? Qual o percentual? Ele falou, 70% de filho e 30% de medo. Eu falei, pai, eu vou aceitar o que você falou, mas não é possível que você tinha um filho. Você tinha 70% de medo e 30% de feeling, e por isso não importa, você falou para eu andar. E aí isso é uma coisa bacana, Edmundo, porque até nós, como pais, a gente tem que ter a sabedoria de deixar os nossos filhos caminharem com as próprias pernas. Eu acho que E lá se vão, eu montei a empresa em 2003. Então lá se vão quase 20 anos e graças a Deus meu pai está vivo. Será que eu estaria 20 anos ainda, aos 47 anos, à sombra do meu pai? Será que era isso que eu queria? Então, como pai, e ele fala até hoje, ele fala, cara, tudo que eu queria era você ao meu lado. Entendeu? Meu filho mais velho, meu grande amigo, tal. Mas ele falou, cara, aqui era pequeno para você. Aqui você seria sempre o meu filho. Eu tinha certeza que você podia ser o Felipe em algum lugar. Então a história foi bem assim e graças a Deus deu certo. E o seu pai tem quantos filhos? Nós somos 3, eu sou o mais velho. Eu trabalhei com meu pai, o do meio não trabalhou com meu pai, porque ele foi para a carreira de banco, depois veio trabalhar comigo, e o terceiro também trabalhou com ele, mas somos 3. E a empresa do seu pai hoje é gerida por quem? Então, na verdade, a empresa do meu pai, ele faz perícias. Então, a perícia, diferente do meu negócio, que eu tive que crescer funcionários, tudo isso, a perícia, o juiz ou o advogado te nomeia para fazer a perícia. Então, assim, ele consegue manejar o quanto de trabalho ele precisa fazer. E como meu pai optou não por ser empreendedor, ele tem a aposentadoria dele, da Eletros. Então, assim, o que mantém o meu pai é a aposentadoria dele da Eletrobras. E ele vai manejando. Hoje, aos 80 anos, já não está com tanto gás quanto tinha naquela época. Mas a verdade é que ele foi tocando, ele tinha sempre alguns assistentes, mas isso foi uma das coisas que ele falou para mim. Ele falou, eu não sou empreendedor. Eu vejo em você um cara que quer criar uma empresa, crescer filiais, ter funcionários. Eu quero prestar serviço. Então, assim, essa foi outra inteligência. Ele sabia aonde ele queria chegar. Ele veio de muito pobre. Meu pai veio de muito pobre, foi engraxate, marmiteiro, morou em casa de cômodo no subúrbio do Rio de Janeiro. Então ele falou, filho, chegar até aqui foi uma grande vitória para mim. E tá ok. Poder ter dado para vocês uma situação de classe média onde vocês puderam estudar, eu nunca precisei trabalhar para sustentar a casa. Pessoas perguntam, pô, mas e hoje, numa situação financeira confortável? Eu não sustento meus pais. Então ele tem a aposentadoria dele, vive a vida dele, tem uma vida bem bacana. Então, assim, essa pergunta sua de para onde ele foi, para onde a empresa foi, exatamente para onde meu pai queria que ela fosse, que ficasse pequena. Só que ele não queria que os filhos dele trabalhasse num lugar que ele não queria que crescesse. Muito bom. Voltando um pouquinho ali atrás, antes de trabalhar com seu pai, antes de empreender, antes de qualquer coisa, você foi mega esportista e com aptidão para vários esportes. Conta um pouco pra gente dessa sua saga, que segundo você te ajudou bastante no futuro. Então vamos lá, já que você levantou a bola, primeiro na tua frente, falar que eu fui mega esportista é mentira. Então não tem como falar que eu fui mega esportista na sua frente. Agora sim, dos 3 aos 23 anos eu não passei um ano sem estar federado em alguma coisa. Eu comecei com a natação, mas logo aos 10 anos fui para o basquete, federado pelo Tijuca Tênis Clube, joguei 2 anos, depois joguei 2 anos de vôlei no Tijuca Tênis Clube, depois fiz 5 anos de handball no Flamengo.
E aí, o que eu falei para você, que aí eu já começo a trocar essa bola, para mim, claramente, o esporte tem mais correlação com o meu sucesso empreendedor até do que o meu currículo universitário. E aí eu vou tentar explicar melhor isso. Sim, eu lá atrás fiz um exame que detectou um QI elevado, o que para mim é quase que uma sentença de morte para ser empreendedor. Porque normalmente, se você tem um QI elevado, você se isola do mundo. O que me permitiu não me isolar do mundo, e que daqui a pouco eu vou pedir para você ensinar um pouco também como é que foi na sua carreira, o que me permitiu não me isolar do mundo? O esporte. Principalmente a partir dos 10 anos, quando eu comecei, a natação era eu sozinho, mas a partir dos 10 anos eu percebi que não adiantava eu ter aptidão no esporte, altura, tudo isso, se a minha equipe não caminhasse junto comigo. Então, eu tive que desenvolver, isso eu desenvolvo até hoje, o meu QE, o meu coeficiente emocional. Como motivar pessoas. E eu vou deixar um gancho para a hora que você quiser começar a nos ensinar, mas eu digo muito o seguinte, Edmundo, eu falo isso. Se você me perguntar, Felipe, você só pode dizer uma coisa sua que fez com que suas empresas tivessem sucesso. Sem dúvida nenhuma, conseguir extrair o melhor de cada pessoa. Fazer com que cada pessoa seja a sua melhor versão. Porque primeiro, você olha assim, pô, esse cara... Quando eu comecei a dar mentoria, me chamava e falava assim, pô, você pode me ajudar em estratégia? Posso. Você pode me ajudar em vendas? Eu posso. Você pode ajudar no jurídico, na contabilidade, no RH? Não, não posso. Pô, mas você teve uma empresa. Por isso mesmo, eu sabia escolher as melhores pessoas e colocá-las na melhor posição delas, que eu acho que é o ensinamento do esporte. Não adianta eu chamar você para o meu time e te colocar numa posição onde você não é o Edmundo que você sempre foi. Então, a empresa é igualzinho. Eu te digo que na faculdade você aprende menos sobre a vida real de ser empreendedor do que no esporte. E eu fui capitão desses times, e aí na função de capitão eu tinha certeza de que sozinho eu não ganharia campeonato nenhum, de que eu precisava achar as pessoas certas, colocá-las no lugar certo e fazer uma coisa, você jogou a bola lá de fora, eu vou jogar também, que você me disse que fez, aprender a falar de maneiras diferentes com pessoas diferentes. Porque esse é o grande segredo. O empreendedor, o craque do time, cara, se ele não tiver essa leitura, ele derruba o time todo. Se o empreendedor não tiver essa leitura, ele derruba a empresa toda. Então, assim, sim, minha vida veio no esporte, eu sempre optei em alguns pontos da minha vida de continuar com o estudo, seguir com o estudo, querer ser empreendedor, mas eu não tenho dúvidas de que esses 20 anos federado em alguma coisa e o restante da vida sempre fazendo algum esporte, tem muito mais correlação com o meu sucesso empreendedor do que... Não estou desmerecendo os anos na UFRJ, na PUC ou mesmo em Harvard. Mas o coeficiente emocional, que aí quando estava lá fora você falou assim, Felipe, eu quero entender um pouco. Eu falei, pô, eu vou passar a bola para você. Eu queria entender como é que você fez. Porque você não foi só um craque, você foi um campeão. E para ser um campeão num esporte de equipe, como é que você lidava com isso? Mas ainda não é uma pergunta não, quando chegar o tempo você responde. Não, tá ok. Mas você falou que era capitão dos times, né? No meu caso, eu me tornei capitão a partir das conquistas. Então eu fui conquistando aqui, conquistando ali, sendo jovem. E aí você chega num clube novo, as pessoas te olham diferente e te dão uma liderança que às vezes você não exerce. No meu caso, eu conseguia exercer, mas de forma errada. Até respondendo um pouco a sua pergunta, porque eu peguei alguns técnicos que tiveram a paciência, ao invés de me isolar, tiveram a paciência de me explicar que o time não era composto só de Edmundos. Tinha outros atletas com limitações e que você ia dar a bola de um jeito e ia receber de outro. E a psicologia me mostrou que devia falar com um de um jeito, de falar com outro de outro jeito, porque funcionava com um e não funcionava com o outro. Mas você virou capitão porque você já exercia essa liderança, porque o seu QI era elevado, porque o seu tamanho, porque eu também, pô, eu também Ele não é pequeno, né? Tiver num lugar comum com você, vai você de capitão, vai você. Até te conhecer, porque o Felipe é um doce de pessoa. Ótima pergunta. E uma coisa que eu nem botei, nem comentei com vocês, que fez toda a diferença também na minha vida, a minha madrinha,
que já não está entre nós faz anos, ela foi uma das psicólogas que trouxe a PNL para o Brasil, principalmente para o Rio, a Programação Neurolinguística. E aos 10 anos, quando eu comecei a entrar em esporte de equipe, não por esporte, por situação de vida, eu não tinha talvez uma confiança em mim, tinha várias dúvidas. E para minha sorte, ela me chamou para fazer uma imersão de 3 dias, que nunca uma criança de 10 anos faria se não fosse afiliado, junto com adultos, de programação neurolinguística. E quando você falou sobre a psicologia, a partir desse momento, eu com 10 anos fui exposto a coisas que eu continuo estudando até hoje, que é realmente como você influenciar pessoas. Então, acho que não foi pelo meu tamanho, teria que perguntar para os meus técnicos, não foi pela aptidão, foi muito mais por eu ter desenvolvido essa capacidade de entender pessoas, de ler pessoas, e isso no esporte como na empresa. Eu consigo achar as pessoas certas para o lugar certo. Então eu acho que o capitão foi muito mais por terem entendido assim, ele consegue conversar em vários locais. Então eu acho que foi mais por essa característica que você me relembrou aqui e falou muito bem. A psicologia, ela faz toda a diferença no resultado da tua vida, até para lidar com os filhos, com a esposa e tudo, né? Para a gente voltar um pouquinho no mundo dos negócios, eu quero só fazer uma última pergunta relacionada ao esporte. Tá. Qual esporte você se considera que tinha mais aptidão e qual você mais gostava? Porque tem gente que tem aptidão para um esporte, mas gosta de um outro. Perfeito. Sem dúvida nenhuma o handball. O handball foi o que eu me destaquei mais, mas na minha época não era nem esporte olímpico, nada disso, então as seleções eram mais pro forma, eu cheguei a pegar a seleção, tudo. Então, handball e colégio também, fui campeão de intercolegial, títulos pelo Flamengo, cheguei a jogar na PCE. Agora, talvez para surpresa de todos aqui, alguém com 1,96 m, o que mais me atrapalhou no esporte a vida toda foi que toda vez que eu saía do treino de vôlei, eu ia jogar pelada no meu prédio. Saía do basquete, eu ia jogar pelada. Saía do handball, o que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, é o futebol. Tá? E por quê? Aí tem um outro fator. Se eu chegar numa casa de alguém e vai ter uma pelada de basquete ou de vôlei, e hoje vou te dizer que minha altura já de 1,96 m já não é mais tanta coisa para basquete e vôlei, mas lá atrás, eu sou de 7'4", era. Você vai esperar que eu ganhe o jogo. Se a gente for jogar uma pelada, o Edmundo vai olhar e vai falar, pô, grandão ali, cara, não deve falar lé com cré. E assim, longe de ter uma habilidade, mas eu tinha uma aptidão diferenciada para o meu tamanho, por causa de coordenação motora, tudo isso. E tinha esse entendimento de equipe. Então, sem dúvida nenhuma, o futebol. O futebol é o... Não posso dizer para você que me atrapalhou, porque eu nunca pensei em seguir a vida no esporte. Mas era sempre assim, eu estava brincando, vindo aqui, falando com um amigo meu, eu falei, cara, a minha rotina era morador da Tijuca, chegava da escola, do Marista, fazia o dever de casa, 3 horas da tarde a galera já começava a gritar pra pelada no play, a gente começava a pelada, só que num determinado momento eu tinha que ir treinar, eu tinha que ir pro Tijuca Tênis Clube treinar e a galera continuava na pelada, e doía, a verdade é que doía, porque acho que de todos esses a pelada é a mais divertida. Ah, com certeza. Com certeza, é bem mais divertido. Até porque não tem o compromisso com a vitória, não tem as cobranças. Mas para se tornar um grande homem de negócio, você teve que estudar bastante. E aí chegou um certo momento que o ensino aqui no Brasil ficou limitado, né? Ficou pequeno para você, infelizmente. E aí você teve que ir estudar nos Estados Unidos. Conta um pouco dessa experiência para gente. Então vamos lá, esse assunto é até um pouco mais longo e é uma coisa que hoje eu quero colaborar bastante. Mais do que eu ensino, o sentido de pertencimento. Hoje eu faço parte do Harvard Club do Brasil, do Harvard Angels, eu tenho orgulho. Por que a UFRJ, na minha época, eu fiz engenharia civil, era a engenharia número 1 do Brasil, entendeu? IMITA não tinha engenharia. Por que eu não tenho esse sentimento de pertencimento? Por que na PUC, que é uma ótima faculdade do Rio de Janeiro, eu não tenho esse sentimento de pertencimento? O que eu posso responder sobre isso, o que Harvard trouxe para mim, claro, eu tive professores que mudaram o mundo nos últimos 20 anos, caras que foram 10 anos, e é engraçado, né? Você chega em Harvard, num curso desse, você espera a fórmula mágica, e na primeira aula o professor fala, não existe fórmula mágica, aí já é meio decepcionante. Segundo, ele te diz que o segredo é fazer o simples bem executado. Você fala, pô, até que você aprende que você não fazia o simples bem executado. Só que o que Harvard te traz é o sentido de network.
Então, isso para mim não tem preço. Então, nessa carreira acadêmica, o que eu posso dizer hoje que fez a diferença, além, claro, desses professores que estiveram no board da Apple, de grandes empresas, participaram de mudanças no mundo, e hoje a internet, ela pega o mentiroso, né? Então, quando o cara entra na primeira aula e fala, olha, depois eu vou contar para vocês como nós decidimos o lançamento do iPod na Apple. Aí tu fala, pelo amor de Deus, que tu decidiu o iPod que mudou a cara da Apple. Aí tu entra no Google, o cara teve 10 anos no conselho da Apple. Então o outro fala assim, pô, então eu vou te dizer como é que eu fiz o Bill Gates ganhar o primeiro $1 milhão dele. Você fala, pô, o cara estava sentado na mesa quando o Bill Gates comprou o DOS. Então são histórias, são caras que participaram da história. Claro que eles agregam muito. Agora, o que mais agrega é esse sentido de que eu só fui aprender lá, porque o modelo brasileiro, o Edmundo é o professor, ele ensina, o Felipe aprende. Harvard não é assim, não importa se o professor é um bambambam. Você começa a aula, ele fala o seguinte, tá bom, vou falar aqui 5 minutos sobre isso aqui, mas agora, Edmundo, qual a sua opinião sobre isso? Aí você dá a sua opinião. Aí eu já penso assim, falo, cara, eu não tô aqui para ouvir o Edmundo, eu tô aqui para ouvir esse professor. Aí ele fala assim, Felipe, o que você acha sobre a opinião do Edmundo? E ele vai fazendo essa sequência. O que ele quer te mostrar? Que principalmente empreender não tem uma resposta certa. E a melhor forma de você ter sucesso é você conhecer como pessoas diferentes agiriam em situações diferentes. E nada melhor do que num curso que tinham 160 alunos de 33 países. Como é que o Edmundo, que mora na Índia, agiria? E aí você começa a entender o seguinte, que a vida não é uma via de mão dupla, é sempre um ping-pong. Então, quando a gente conversou lá fora, eu falei, pô, Felipe, então você vai falar do seu assunto. Eu falei, pô, eu vim aqui para aprender contigo. Mas é uma verdade, eu estava falando com ele assim, eu adoro ler livro. E as pessoas falam, cara, mas como é que você consegue captar tudo do livro? Eu falei, mas por que eu deveria captar tudo do livro? Pô, se o livro me falar uma coisa que mudou minha vida, já pagou os 40, 50, 60 reais que eu paguei no livro. Então, assim, eu sempre estou buscando uma sacada que pague. Entendeu? Se o Edmundo aqui fala uma coisa que eu falo, cara, por isso ele chegou onde ele chegou. Eu vou achar um jeito de, nas minhas empresas, usar esse aprendizado. Então foi isso que lá fora me trouxe. Agora, a minha pergunta hoje, eu investi em algumas empresas, por exemplo, eu investi numa empresa para ensinar empreendedorismo para crianças de 8 a 14 anos. Por que a gente não começa a mostrar isso para as crianças? Porque na escola, a minha crítica é que na escola você não aprende, na engenharia eu não aprendi nada de empreender e, pasme, nem no mestrado de administração. No mestrado de administração eu aprendi a teoria, mas cadê o mundo real? Cadê essa troca que Harvard trouxe? Cadê esses masterminds? Cadê você sentar numa mesa onde você seja o menos inteligente da mesa, onde você aprenda com as pessoas? Foi isso que Harvard nos ensinou. Falou, cara, você não está aqui para aprender com esse professor. Você está aqui com 160 caras que em algumas coisas são muito melhores que você. E se você aprendeu uma coisa com cada cara desse, já valeu. Então a tua resposta é, não que seja tão melhor, mas eles aprenderam uma forma que é o que eu quero muito trazer. Apesar de eu estar morando hoje nos Estados Unidos, muitos dos meus negócios também estão aqui no Brasil. Eu tenho uma vontade muito grande de desenvolver educação. A gente vai falar um pouco de mentoria, é um pouco de give back, de eu poder devolver. Hoje na minha rede social tem os 3 anos de Harvard lá. Vai lá que tem vários conteúdos. E eu queria muito contribuir para melhorar a educação. Não quero dizer que a educação talvez solucione todos os problemas do Brasil, mas sem dúvida nenhuma a gente vai melhorar bastante, cara. Bastante. Ajuda bastante. E na época que você ficou na empresa do teu pai, foram 7 anos, sim. Depois você montou a sua empresa, e o diferencial veio só depois de Harvard, ou mesmo aqui no mercado interno brasileiro, você percebeu que precisava ser diferente dos demais? Então vamos lá, perfeito. Vamos botar numa linha de tempo. Eu montei a empresa em 2003, Harvard eu só fui em 2012. Eu montei a empresa, eu estava acabando o meu mestrado. E aí, primeira lição que eu aprendi 10 anos antes de Harvard, você ter as noções básicas de administração, uma fluência em inglês me colocou numa posição de muita vantagem em relação aos meus concorrentes no Brasil. Eu cresci muito em 2 anos e aí o pessoal falou assim, cara, mas como? Falei, cara, eu cresci porque eu tinha os conceitos. E aí eu vou voltar no que eu te falei. Desde sempre eu olhei sim meus concorrentes, mas não copiei ninguém. Eu modelei e criei
a minha forma de agir. E qual a minha forma de agir que 100% o esporte tinha me trazido? Lá, lembra, em 2003, estava com 26, 27 anos. Então já tinha todos esses 20 anos de esporte. O que eu comecei a colocar em prática que deu certo foi: traga pessoas muito melhores que você para coisas que você não é bom. E aí muita gente falava para mim assim: você é louco, esses caras vão te bypassar, ou quem tiver de fora vai achar, o Felipe não vale nada, porque, pô, quem é bom ali é aquele. Eu acho exatamente o contrário. Eu não perco o meu valor quando eu vou trazendo pessoas melhores que eu. Pelo contrário, eu enalteço o meu valor porque eu consegui convencer. Uma coisa é você ir trabalhar numa Apple, numa empresa grande. Outra coisa é você convencer do teu sonho, da pessoa vir trabalhar contigo, e pessoas que tenham qualificações maiores que a sua. Só que, aí eu não sei se você concorda comigo, se você como capitão ou como o CEO de uma empresa, ou como você não conseguir colocar a pessoa certa no lugar certo, não funciona. Então, assim, para mim, o meu papel sempre foi: você veio para cá, qual é a sua melhor versão? É ali que eu vou te colocar. Então, voltando para o início que você falou, saí da empresa do meu pai sem noção de gestão, caí montando uma empresa. Meu pai não podia mais ser meu mentor, porque ele não entendia de empreender. Eu fui buscar nos meus técnicos do esporte. Eu fui tentar lembrar como é que aqueles caras criaram equipes vencedoras. Por que será que eles me colocaram de capitão? Por que será que eles trouxeram aquelas pessoas? Por que aquela engrenagem funcionou e outras, talvez com mais qualificação, com mais diferencial, não funcionava? De que maneira, e na vida do esporte o bacana é que passam técnicos bons e ruins pela sua vida, e aí você começa a ver que de que maneira ele tratava os diferentes. As pessoas não são iguais. Então, minha primeira etapa, Edmundo, foi usar, claro, a teoria do mestrado, mas a experiência do esporte. Porque desde sempre eu falei o seguinte: eu tenho que formar a melhor equipe. E foi isso que eu fiz. Em 2006 eu me lembro de botar 14 funcionários no porcão da Barra com os gringos. E os gringos falaram assim: cara, são 14 caras, primeiro, que conseguem conversar comigo, segundo, que conseguem se posicionar nas áreas dele. E que não era característica dos empreendedores pequenos brasileiros. Eles tinham medo de trazer alguém melhor que ele e ser bypassado. E eu fui acreditando sempre nisso, acreditando que com isso eu teria um time vencedor, que eu sozinho não chegaria em lugar nenhum. E por último, hoje as pessoas falam assim: ah, mas o Felipe dá mentoria. Muito antes eu sempre fui um consumidor de mentoria. Como eu comecei a trabalhar com meu pai muito cedo, e eu fazia laudo para juízes, cara de moleque, eu falei: cara, eu tenho meu pai para me ensinar. Quando eu fui montar a empresa, eu comecei a procurar lugares onde eu pudesse aprender. Primeira coisa que eu fiz, eu me inscrevi num grupo de empresários. Era um fórum de empresários, que a gente se reunia uma vez por mês, 10 empresários, e para se ajudar, nem era ninguém concorrente. Pô, aquilo ali eu fiquei quase 3 anos. Me ajudou bastante. Ah, Felipe, por que você saiu? Porque eu tinha 20 e poucos anos e a galera tinha 50 e pouco. Depois de 3 anos, eles começaram a discutir sucessão. Os filhos estavam com 20 e poucos anos e estavam entrando na empresa. Eu tinha acabado de nascer minha primeira filha. Eu falei: cara, esse grupo não é mais para mim. Mas foram 3 anos de mentoria. Depois, eu trouxe para a minha empresa o Luiz Lobão, que foi o brasileiro que foi presidente da Coca-Cola. Nossa, o pessoal do meu mercado: ah, você está trazendo um cara da Coca-Cola para o mercado de saúde. Eu falei: não estou trazendo para ele me ensinar Coca-Cola, me ensinar saúde. Eu estou trazendo para ele me ensinar como ser um CEO melhor. Pô, a minha vida mudou totalmente. E é engraçado, eu falo muito, já entrando um pouco no assunto de mentoria, 30% do que ele me ensinou foi de business, 70% foi da vida. Porque eu tenho um mentorado e um amigo que é o Fred, ele teve um burnout em Harvard, e um professor pegou e mentorou ele. E ele fala muito do equilíbrio de vida pessoal e vida profissional. Não existe essa diferença, você é uma pessoa só. Então, assim, você tem que realmente aprender, nunca vai estar totalmente balanceado, mas você tem que aprender a sempre estar voltando nesse equilíbrio. Então, o que esse mentor fez comigo? Ele pegou a vida dele, eu tinha 30 anos, ele tinha 55. Primeira coisa que ele fez, ele falou: tô te olhando, né? Então eu tinha acabado de ir para o Jardim Marapendi lá na Barra, um carro legal, tudo isso. Ele falou: ah, vou te dizer onde você vai cair. Ele fala: cara, eu caí aqui, eu caí aqui, eu caí aqui, eu caí aqui, aqui estão as pedrinhas. E eu tenho certeza hoje, Edmundo, que eu teria caído. Entendeu? Pô, você imagina assim, sua empresa cresce, você com menos de 30 anos, você vai para um condomínio de luxo da Barra, você tem a primeira Q7 do Rio de Janeiro. Cara, mas você não tem experiência para isso. Então esse cara me mostrou
muitas coisas. E aí, se eu for falar de negócio, é brincadeira. Ele falava, Felipe, a minha vida era pegar a primeira classe todo mês e conversar com o CEO da Coca-Cola nos Estados Unidos. Cara, esse cara, ele sabia como lidar com os Estados Unidos. E eu representava empresas americanas. Primeira reunião que eu montei, ele olhou assim e falou, tá tudo errado. Aí, pô, você tá indo bem. Você olha pra cara e fala, pô, pelo menos maior que ele eu sou. Entendeu? Pô, como tá tudo errado se eu já faço isso há 5, 6 anos? Ele falou, cara, deixa eu te explicar. O americano espera isso, espera isso, espera isso, espera isso. Aí eu olhei e falei, você tá dizendo pra mim que eu sou uma pequena empresa brasileira, que eu vou chegar nos Estados Unidos pra pedir alguma coisa? Eu vou lá pra agradecer, cara. Tem fila de gente querendo os contratos que eu tenho. Ele falou, tá errado. Tá errado. Esse cara espera que você peça mais, mas você diga por quê e mostre como você vai fazer. Eu falei, olha, imagina que eu vou pedir, esse cara cancela o meu contrato, tem uma fila. Ele falou, pode fazer. Ele construiu uma nova apresentação para mim. E aí, assim, uma coisa que o esporte nos traz também é coragem. Não importa a diferença de idade, eu falei para ele, olha só, eu vou levar você comigo para Memphis. Eu vou botar você dentro da sala, porque eu tô morrendo de medo. Imagina que eu começo a apresentar pro CEO, ele fala, então tá cortado o teu contrato. Sabe o que eu vou fazer? Eu falo, não, desculpa. A minha apresentação real é essa aqui, esse aqui é o maluco ali que disse tudo isso pra mim. Aí ele falou, eu falei, cara, nunca que ele vai, né? O cara foi presidente da Coca-Cola, não vai se expor a isso. Ele falou, eu vou contigo. Eu falei, olha, eu sou doido, cara, eu faço isso, é o leite das minhas filhas, eu vou botar nas suas costas. Ele falou, eu vou. E foi, cara, foi comigo. Isso é a função do mentor, me mostrar onde ele já passou. Eu comecei a apresentação, eu falava o primeiro ponto, o CEO falava, isso mesmo, that's it. Isso é o que eu esperava. Aí eu olhava para ele, ele ria de canto de boca. Eu apresentava o segundo, o cara... Impressionante. Era isso que eu estava esperando ouvir há 10 anos de alguém na América Latina. Mas, Edmundo, os 10 pontos que o cara colocou, os 10 pontos foram aceitos. E eu olhava para ele, ele ria assim. Quando acabou a reunião, ele falou, Felipe, desculpa, cara, eu não sou melhor que você. Eu apenas faço isso há 30 anos. Você está começando a fazer agora. Então, muito do que eu trouxe até Harvard foi a busca de mentoria. E quando eu cheguei em Harvard, que a gente vai chegar nesse ponto, o que eu estava buscando? Eu sufoquei, cheguei no meu teto, eu não conseguia mais crescer minha empresa, estava trabalhando 16 horas por dia, acabei abandonando o esporte porque trabalhava sábado, domingo e feriado, engordando, cabelo caindo, estresse, longe da minha família. E aí, o que eu fui buscar lá? Eu falei, cara, eu quero estudar com caras que faturam bilhões, que em vez de 100 e poucos funcionários, tem 5 mil, 10 mil funcionários. Porque esse cara, se tem uma coisa que todos nós temos igual, são as 24 horas do dia. Então, cara, eu falei, pô, se tá impossível para mim crescer mais o meu faturamento, tudo isso, eu tenho que aprender com quem? Com caras que já chegaram onde eu desejo chegar. E aí foi o que eu fui buscar. Não deixou de ser uma mentoria. O que eu fui buscar com os professores e principalmente com os alunos foi... E aí é o valor assim de você ficar... Você tinha que ficar lá em Harvard, você não interessa o dinheiro que você tem que ficar no dormitório. Claro, é um dormitório de Harvard, não tem luxo, é um quarto pequeno com banheiro, você não pode ir para os 5 estrelas. Por quê? Porque você acorda e dorme naquele grupo. Então, assim, você toma café da manhã trocando, e aí Harvard te ensina não a ter as respostas certas, mas a fazer as perguntas corretas. Empreender é sobre perguntas e não sobre respostas. Então, assim, eu comecei a aprender a perguntar certo para esses caras. E outra coisa bacana, que eu não sei se você já reparou isso, tem uma característica muito comum no sucesso, que é a vontade de devolver para o mundo. Então, assim, cara, se você faz uma pergunta certa para um cara de sucesso, e eu fiz lá fora para você, a primeira coisa que você fez foi começar a responder. Porque eu falei, cara, você é um cara de sucesso, eu desejaria muito saber isso. E aí você me responde sem problema nenhum. Você não vai falar, pô, Felipe, não quero te dizer. Então, quando a gente começa a aprender a fazer as perguntas certas, a vida começa a mudar. No esporte mais popular do mundo, que é o futebol, as coisas não funcionam muito bem assim não, mas a gente vai falar sobre isso ali na frente. Agora eu queria abrir o espaço para o meu querido amigo Marcelo, que está aqui só... Eu sei que estou percebendo que ele está de boca aberta, porque é muito conhecimento. Primeiro, obrigado, né, por tanto conhecimento legal que você está trazendo para a gente. Posso dar um recadinho para vocês aí, pro pessoal, Ed? Pode. Seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque muito podcast, muita coisa legal tá no nosso canal aí no Mundo Ed, então não perde não. Pergunta, é muito legal conversar com você, porque a gente percebe que Harvard, por exemplo, que é o sonho de muita gente, é palpável.
Não é um sonho impossível. Eu queria que você dissesse para as pessoas que estão labutando, estão atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, o que você diria? Como que faz para poder encurtar esse caminho, chegar até Harvard, ou chegar até em uma outra universidade no mundo, né, que tem várias também, com tanto conhecimento, com tanta coisa legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O bacana é que pessoas inteligentes já começam te pegando. Porque, assim, isso é um assunto que eu penso muito hoje. Será que você, hoje, precisa chegar a Harvard? Será que é necessário? Hoje, o conhecimento está disseminado. Você consegue o conhecimento. Ah, Felipe, você está dizendo que você é contra chegar? Não. É que as pessoas, às vezes, chegam para buscar a coisa errada. O conhecimento está disponível. O conhecimento vai te fazer caminhar. E se você caminhar, não iria para Harvard? Eu iria, mas buscando outra coisa. Aquilo que eu falei para o Edmundo. Buscando estar naquele ambiente. Todo ano, tirando os últimos 2 anos por causa da pandemia, a gente tem o Reunion, que é um encontro de 3 dias. E a minha mulher fica doida, não é barato. E ela fala, por que se você já fez o curso, por que você vai lá de novo passar 3 dias? O que pouca gente entende e só entende quando tá, é que é menos o conteúdo. O conteúdo, os professores já escreveram livros, você consegue palestra desses professores na internet. Agora, aquela experiência do ambiente. Você entrar numa biblioteca onde saíram 33 presidentes de países, te inspira. Você está sentado com pessoas muito mais inteligentes que você, te inspiram. Por quê? Porque quem está ali já está numa posição de dividir. Então, assim, sim, como chegar a Harvard, só chega pelo objetivo certo. O conhecimento, que é muito importante, não espera o dia que você pode chegar lá, não. Hoje você consegue, hoje dentro da internet, cara, assiste um podcast, vai atrás do podcast, olha quanta coisa legal, vai... Pô, Felipe, mas tem aquele... Você tem que saber o que você procura. O Edmundo me perguntou lá fora assim, pô, mas e como é mentoria? Eu falei, a primeira coisa é que nada serve para todo mundo. Você tem que... Eu tenho uma pergunta que eu faço geralmente para meus mentorados, que já virou até piada. Eu falo o seguinte, olha o careca aqui, imagina que eu sou um gênio da lâmpada, mas eu não sou o gênio normal, eu sou um gênio pobre. E não me vem com a sua inteligência de falar, eu só tenho um pedido, eu quero que agora que você me conceda mais 5, que isso não vai funcionar. Mas se você tiver só um pedido dentro do teu negócio, o que você me pediria hoje? A pessoa no início acha que é uma piada, mas não é uma piada. Porque quando você para pensar dentro do seu negócio e me diz qual é o único pedido, você só pode me fazer um, sabe o que você está me dizendo? Essa é a minha maior dor. E aí eu vou dizer para você o seguinte, porque a mentoria ela não é um processo de te ensinar o que eu não sei. É apenas dividir contigo o que eu já passei. Quando você me diz a sua dor, você me deu a chance de dizer o seguinte, não é para você a minha mentoria, porque isso aí eu não passei. Agora, se eu passei por essa dor, cara, tá muito fácil eu falar para você, ó, eu caí aqui. E é muito mais te mostrar os tropeços do que as vitórias. Não é falar que eu sou melhor que ninguém, é falar o seguinte, cara, demorou 5 anos para eu profissionalizar a minha empresa. Sabe por quê? Porque em 2008, a primeira oferta de compra que eu recebi, falaram para mim que a minha empresa valia negativo, porque ela estava tão bagunçada, ela não tinha processo, ela não tinha nada, que se eu pagasse, os caras não queriam comprar. Eu falei, pô, mas eu faturo, eu ganho dinheiro. Ele falou, cara, mas a empresa, primeiro, a empresa está toda em você. Um negócio que está pautado só em você, um negócio não tem valor de venda, porque se eu vendo e tiro você, ele não vale mais nada. Então, assim, muito da tua pergunta, eu estou me alongando, porque assim, eu senti que você me perguntou como chegar em Harvard. E não é para deixar de ser um objetivo, mas o objetivo é, antes disso, tá na internet os conhecimentos de Harvard, que você não precisa ficar 2, 3 anos lá. Você consegue hoje, basta você pagar o preço. O que eu falo muito para as pessoas, assim, às vezes eu tentando simplificar, eu falo, cara, o segredo, e eu gosto muito de um livro que é O Segredo da Mente Milionária. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. E esse livro, ele... Eu não li não, mas já ouvi falar. Então vou te dar uma dica. Vai no YouTube que tá lá de graça, são 7 horas. Quando você estiver dando uma corrida, escuta 1 hora por dia. Tá lá. E é outra coisa, as pessoas ainda ficam presas assim. Será que precisa ler? O mundo mudou. Hoje você tem podcast, você tem coisas que você quer escutar. Então, assim, não necessariamente o conhecimento está só na leitura. Então, mas o que esse livro faz? Ele mostra que a diferença da mentalidade, e aí vai ficar depois mais uma pergunta para você em relação ao esporte, a diferença da mentalidade ela é muito mais correlacionada ao sucesso do empreendedor, do atleta. É você acreditar em você, e não é só isso, é você estar disposto a pagar um preço que poucos pagam. E vale a mesma coisa no empreendedorismo.
E aí eu ouço muito histórias, eu estou sempre lendo biografia, tudo isso. Você pega o atleta, você pega o empreendedor. A foto é bonita, mas o filme é duro, cara. O filme é duro. Então, assim, assista o filme. Assista o filme da vida do Edmundo, porque fica parecendo que é só levantar taça e comemorar gol. Cara, mas assista o filme. Vê se você está disposto a pagar o preço que ele pagou. Entendeu? Para mim, são duas coisas. É você fazer mais que o outro e estar disposto a pagar o preço. Parece fácil, mas se fosse fácil, todo mundo era Edmundo, né? Mas você passou pela empresa do teu pai, ajeitou toda ela para crescer, depois os seus irmãos foram trabalhar lá também, montou a sua própria empresa, uma de engenharia, outra na área da saúde. E em que momento você pensou, vou vender a minha empresa e vou virar mentor? Ótimo. Vou vender minha empresa desde 2008, eu só vendi em 2016. Porque eu realmente acredito numa coisa que o Flávio Augusto fala, que a tua empresa tem realmente valor quando alguém quer pagar por ela. Então, em 2008, eu podia ter tomado aquilo como um grande golpe, que era, sua empresa não vale nada. E eu peguei aquele relatório que dizia que minha empresa não valia nada e usei ele para tornar uma empresa de valor. Em 2012 me procuraram de novo, eu não quis vender. Em 2016 eu vendi. Então, assim, vender a empresa já estava no meu radar. Então já era uma coisa assim que eu desejava, entendeu? Agora, o que eu posso te dizer em relação a... Tem que tomar muito cuidado para você... O fato de você pensar em vender não é que você trabalha para vender a empresa. Você trabalha para agregar valor. Você trabalha realmente para trazer valor e resolver problema de pessoas. Então, não sei, Edmundo, assim, se ficou claro. Repete para mim qual a tua maior dúvida nessa pergunta. Onde você desejaria... Não, eu entendi que houve um crescimento financeiro, um crescimento das empresas com filiais em 7 capitais brasileiras. Isso tudo eu entendi. Mas, aparentemente, para quem está olhando de fora... É um case de muito sucesso. Né? Por que eu vou vender? O brasileiro é muito estável, a nossa economia, a gente tem medo do futuro. Né? Fazer um colchão onde você possa deitar com mais tranquilidade é o sonho de qualquer brasileiro. O sonho da casa própria, que em outros países, por exemplo, eu morei no Japão, os jogadores do meu time ganhavam 10% do que eu ganhava. Eles vinham com os melhores ternos, tinham Ferrari, Porsche, Lamborghini, bolsa das mais caras do mundo, e eu ficava lá com um carrinho que o clube deu, e com 2 terninhos, um preto e um bege, uma hora eu botava a calça bege com blazer preto, e eu ganhava 10 vezes mais do que eles. Mas por quê? Porque lá não há o desemprego, os imóveis são todos do governo e alugados. Você para de jogar. Eu joguei no Yomiuri, talvez seja a maior empresa de comunicação do Japão. Você termina a sua carreira esportiva, você passa a trabalhar na empresa. Então, isso te dá uma segurança para o futuro. Aqui no Brasil, infelizmente, não é assim. A gente prepara uma empresa, vende, se capitaliza, para depois ter tempo de curtir os filhos, a família, enfim, e se dedicar a outros projetos. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Porque que você tem, de fato, um QI elevado e que isso precisa ser espalhado para as pessoas, a gente não tem dúvida. Mas é rentável também, porque a escola continua, os boletos continuam. É rentável também ser mentor? Então, beleza. Separa, a mentoria não foi uma decisão nada a ver com a venda. A venda, eu penso o seguinte, você agrega valor e assim como a carreira do atleta ela tem início, meio e fim, as empresas também têm. O ciclo da minha empresa, eu enxerguei que eu era um distribuidor. Mais cedo ou mais tarde a multinacional ia querer vir direto. Então eu enxergava que tinha um deadline. Então eu tracei uma estratégia seguinte, durante esse tempo eu consigo extrair valor monetário disso e depois não. E foi na hora certa, porque vieram as multinacionais concorrer comigo. Agora vamos para a mentoria, que parece que já foi um plano assim, eu vou vender para ser mentor. Não, eu vendi aos 41 anos e tirei um ano sabático, forçado pela minha esposa para a gente ir para Orlando, ficar mais com as crianças. E aí a primeira coisa que
acontece, muito provavelmente acontece com um atleta, em menos de um ano você sente falta. Então, cara, você começa... Teve uma quarta-feira que eu moro num condomínio de casa em Orlando, que de manhã eu estava com o Ancinho cuidando do jardim, nada de errado com isso. De tarde, minha esposa pediu para eu levar a minha filha do meio numa ginástica, aqueles ginásios americanos, com 200 atletas, tinha mais de 50 mães sentadas, entra um careca de 2 metros às 3 horas da tarde de uma quarta-feira. Claro que isso estava na minha cabeça, mas o sentimento que eu tinha é que todas as mulheres estavam me olhando e comentando, cara, o que esse cara faz da vida que quarta-feira ele está aqui com a filha. E ali eu cheguei em casa e falei para minha esposa, olha, agora eu tenho que voltar, eu tenho que achar outra coisa para fazer. Qual é a grande vantagem de você conseguir vender a empresa aos 41 anos? Primeiro, repensar a sua vida muito mais cedo do que muita gente. Talvez se ocorra com um atleta, porque a carreira também é curta. E aí eu escrevi 5 regras. E nessas 5 regras, as 3 primeiras eram mais ligadas à parte técnica, e a quarta e quinta, não me entendam mal, a quarta era o seguinte, lembra que eu falei lá fora que eu trabalhei 14 anos no mercado com cirurgia e eu não gosto de cirurgia? Eu falei, hoje eu tenho a chance de fazer o que eu amo. Então, você pode me chamar para o negócio mais lucrativo do mundo. A primeira coisa que eu vou analisar é, eu vou acordar com paixão por isso? Senão eu não faço. E nada de errado em fazer o que você não tem paixão. Então, uma vez um mentorado perguntou, Felipe, tá errado você se vender por dinheiro? Eu falei, pô, você quer a resposta correta, a que eu penso, ou a de livro? A de livro, não, você não vende por dinheiro. O que eu digo mesmo é o seguinte, não venda seus valores, porque eu posso te dar 1 bilhão para matar ele. Se você matar, amanhã você se mata e 1 bilhão foi embora. Agora, não tem nada de errado você trabalhar com algo que você não gosta para conquistar a independência financeira ou pagar as contas da sua família. Então, isso é o que eu penso. Durante 14 anos eu toquei um negócio que não era minha paixão. Não era minha paixão. E aí eu falei o seguinte, hoje eu só vou fazer o que eu tenho paixão. Segundo, eu quero... As minhas filhas, são 3 meninas de 15, 12, 7 anos, elas sempre me questionaram, pai, o que você fez pelos outros? Poxa, foi sempre pela gente, entendeu? Foi sempre para nós. E eu falei, cara, elas estão certas. Mas eu não tenho tamanho financeiro para ter uma instituição filantrópica. Cara, você pode doar o seu dinheiro ou você pode doar o que você tem de melhor, que é o que você acumulou do seu conhecimento, do seu tempo. Então eu fui muito para a mentoria, principalmente na internet gratuita, para devolver um pouco o que a vida me deu, academicamente e profissionalmente. Então, primeira coisa, a gente já está chegando na mentoria. A mentoria não foi uma decisão financeira. A mentoria foi uma decisão de vida. Eu tenho paixão por isso. Agora, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que sim, pode vir a ser um negócio até maior do que o que eu tinha. Pensa o seguinte, Edmundo, se a gente resolver lutar jiu-jitsu, a gente vai procurar um professor. Se a gente resolver jogar beach tennis, a gente vai procurar um professor. Agora, se a gente resolver montar um negócio, todos nós achamos que já nascemos sabendo. Não, eu vou montar o meu negócio. E aí até uma colaboradora minha falou, pô, Felipe, você está na mentoria errada, porque empreendedor não gosta de estudar. Eu falei, aquela história do vendedor de sapato que chegou numa cidade que estava todo mundo descalço. Um falou, não vou vender nada porque está todo mundo descalço. Outro falou, cara, eu posso vender muito porque ninguém tem sapato. Eu acho o contrário. O meu trabalho hoje é mostrar para o empreendedor, não é que eu saiba mais, mas por que não buscar ajuda para empreender? Por quê? Poxa, a pessoa coabitou num mercado e quando resolve abrir empresa não busca ajuda. Então, assim, eu imagino que tem um potencial muito grande. Não é que eu seja o salvador da pátria, não, mas imagina o seguinte, quantas pessoas tiveram a chance de estudar na UFRJ, fazer um mestrado na PUC, estudar em Harvard, já é para poucos. Quantas pessoas puderam abrir uma empresa do zero em 14 anos, que também a foto fica bonita, mas com muitas dores, quase quebrei em 2009. Cara, a decisão de venda foi certa. Não sei dizer hoje se eu estaria tão bem, porque os hospitais ficaram fechados na pandemia para cirurgia eletiva. Então, assim, cara, eu tenho que ter a humildade de dizer, cara, pô, meu concorrente é pior porque ele quebrou na pandemia? Não, cara. Tem o fator sorte também de eu ter vendido em março de 2016. Então, olha quanta coisa você consegue ajudar as pessoas num universo onde tem cada vez mais gente empreendendo. A mentoria tem um espaço para crescer e escalar muito grande. As pessoas estão precisando cada vez mais. E aí, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu não torci pela pandemia. Mas a pandemia trouxe mais dores. Se trouxe mais dores, trouxe a necessidade de mais ajuda. Se você pegar o meu Instagram na pandemia, antes da pandemia eu tinha 3 mil. Pode não ser muito, mas foi para 55 mil, 56 mil. Por quê? Fruto da pandemia. As pessoas, primeiro, aprenderam um pouco mais ainda online, mas as pessoas viram que precisavam de ajuda. Ninguém tinha passado por uma crise desse tamanho. Entendeu? Então, assim, quer dizer que eu passei? Não, eu passei uma crise do dólar que quase me quebrou em 2009. Foram 12 meses sem tirar um centavo da empresa.
12 meses onde o pior mês eu tive um prejuízo muito grande. Você trabalhar que nem um doido no final do mês, botar um cheque lá dentro, entendeu? Pô, isso eu tenho como dividir com a pessoa. Eu fraquejo que nem todo mundo. Eu tenho as minhas dúvidas que nem todo mundo. Por que não chegar para você que está passando a sua primeira crise e falar, cara, a melhor maneira que eu achei para sair, não é porque eu sou melhor que ninguém não, demorou 12 meses. Foi esse caminho. Por que esperar 12 meses de sofrimento dentro da sua empresa? Então você está entendendo que sim, tem um potencial muito grande. Hoje eu estou formando equipe de novo. Hoje eu estou trazendo pessoas melhores que eu. A minha mentoria hoje é estratégia, mas eu não tenho problema nenhum em dizer que 30% do sucesso é estratégia, 70% é execução. Se você não for para o campo de batalha executar, esquece. Nem pede para eu te ajudar na estratégia, cara. Você dormir com ela no sofá não acontece nada. Só que o que começou a acontecer? O Edmundo vai montar a empresa dele, chama o Felipe, a gente desenha estratégia. Você fala, e agora, cara? O que eu faço? Então eu tenho que trazer pessoas melhores que eu. E aí a gente tem aqui fora o Bruno, que é um especialista em venda, porque os meus mentorados estão pedindo o próximo passo. Os meus mentorados estão querendo, e agora, cara? Aonde você me ajuda? E aí, assim, a gente pode, dentro dessa pergunta, evoluir bastante. Dentro desses 150 mentorados que eu tenho hoje, eu posso dizer que 60%, 70% me chamaram para sócio. 90% eu disse não. Não quer dizer que o seu negócio seja ruim, apenas a minha expertise não agrega. Mas 10% eu falei, cara, nisso aqui, se eu entrar, eu mudo meu network, meu conhecimento, eu mudo. Então vamos lá. E o colateral? Hoje eu já me associei a algumas empresas de mentorados, onde eu entro muito menos com capital e muito mais com smart money, que é o capital intelectual. Poxa, é meu network, é meu conhecimento. Então você consegue entender que a mentoria é uma semente que você planta e tem vários desdobramentos que você pode ter disso aí, e a gente pode evoluir. Então, pensa que eu tenho uma esteira de produtos que eu posso começar a oferecer. E é muito doido quando a gente fala de dinheiro, e é bom estar conversando com alguém que teve sucesso financeiro, mas o que a gente estava falando lá fora? Cara, a gente quer fazer mais. E uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, vamos parar com essa de dizer que não queremos. Queremos sim ganhar dinheiro, queremos nos satisfazer, queremos evoluir, queremos mostrar que a gente consegue. Então pensa o seguinte, dentro dessa mentoria que eu desenvolvi, eu estou sempre buscando mentores. Eu acabei de ser mentorado porque eu cheguei para o cara e falei o seguinte, cara, esse meu primeiro produto é muito barato. E era um produto para dar um acompanhamento de 2 meses para o Edmundo. E aí, Felipe, qual é o problema? Ele falou, cara, o problema é que o Edmundo pagou há 2 anos, entendeu? E me liga toda semana. Aí ele falou, e aí, você está chateado com o Edmundo? Eu falei, cara, não é chateado, mas, poxa, eu vendi um pacote de 2 meses, mas por que você atende? Porque o Edmundo virou meu amigo. Felipe, então vamos lá, o erro é seu. E ele jogou na minha cara. O mentor, ele tem que ter a liberdade para bater palma. Você já tem um montão de gente do teu lado, entendeu? Principalmente quem já teve algum sucesso na vida. Quando você busca um mentor, você não busca palmas. Você busca o cara falar o seguinte, cara, você está errando aqui. Esse cara chegou para mim e falou, vou te mostrar 2 erros que você está cometendo. O primeiro deles é o seguinte, se o Edmundo mandou um WhatsApp para você e falou, Felipe, estou com um pepino aqui na minha empresa, podemos fazer um call amanhã de 1 hora? Se você disse sim, Edmundo, te cobro 0. O Edmundo falou, obrigado, estou fazendo o Pix e amanhã eu te ligo. Então, assim, não fica chateado com ele, você disse sim. Agora, o segundo problema, você está chateado porque ele está te ligando? Cara, ele quer jogar o futevôlei dele, pô, ele quer sair com os amigos. Se ele está perdendo 1 hora da semana dele para falar contigo, o que ele está dizendo? Cara, você agrega valor. Porque ninguém pede ajuda a quem não pode ajudar. Pô, eu não vou perder 1 hora, eu vou jogar futevôlei com os meus amigos. Pô, então o Edmundo está esfregando na tua cara que ele está te pedindo o próximo passo, cara. E você não deu o próximo passo para ele. Por quê? Porque eu ficava preso naquilo. Eu quero só ficar na estratégia. Então, o que eu estou desenvolvendo nesse momento, montando a empresa, crescendo a equipe, é o seguinte, cara, agora eu entendo a sua dor. Posso entrar de sócio, posso não entrar de sócio, mas eu posso trazer pessoas melhores que eu para resolver as suas próximas dores. Então, você começa a perceber da sua pergunta que tem dinheiro por trás disso e o mais importante, cara, não é dinheiro... Isso é uma coisa que eu combato bastante. Não é o dinheiro enganando ninguém. Não é o dinheiro vendendo algo que você não precisa. É pelo contrário. Hoje, esse mentor, ele passou para mim um formulário que se você for para o segundo passo comigo, eu não vou tentar te vender nada. Você vai me passar suas dores e eu vou te aceitar ou não. Dentro de um critério disso, eu consigo te ajudar. Entendeu? Então, inverte essa cadeia. E aí tem sim dinheiro. Porque se no meu processo de mentoria que custou X, eu fiz você ganhar 20X, cara, chances são que você vá para o próximo passo me pagando 3X. E aí no de 3X eu faço você ganhar 100X, chances são que você vai para o próximo passo de 10X.
E você está entendendo qual o potencial de escala disso? E eu não tenho problema nenhum de estar dizendo aqui, tem dinheiro na mesa. Agora, contanto que você faça coisa séria. Porque a vantagem da internet é que a nossa boca ficou maior. E a desvantagem é que a boca de todo mundo ficou maior também. Então, cara, faz alguma coisa errada e acabou para você, né? Bem interessante. Eu vou, né? Vem. Eu vou fazer, porque não me aguento. Vamos lá. Vou falar de mim. Boa. Fui uma criança pobre de Niterói que era inteligente, mas que não tive muita oportunidade de estudo, mas tinha o talento do futebol. Me apeguei a isso, porque era uma coisa que, mesmo que fosse pouquinho, já dava lucro. Estudar dava prejuízo Claro. na minha cabeça e na cabeça da minha família. Tinha uma paixão pelo Vasco e pelo futebol. Comecei no Vasco, realizei meu sonho de jogar com a camisa do Vasco. Uhum. Joguei até os 38 anos, ganhei bastante dinheiro, joguei uma parte grande dela fora, seja com coisas erradas, com negócios errados, com casamentos que não deram certo, ou que deram muito certo, mas que uma hora acaba e o prejuízo vem. E aos 39 anos, se me perguntassem 1 milhão de vezes o que eu ia fazer pós-carreira, eu ia responder 1 milhão de vezes, e não sei como falar, 1 milhão depois, 1 milhão e um, eu não ia dizer que ia ser comentarista esportivo, porque era com quem eu mais brigava, com quem eu mais divergia, né? Por sorte minha, foi um momento que hoje é quase que impossível em rodas, em mesas redondas, não ter um ex-atleta, porque o atleta tem uma velocidade de raciocínio maior do que os demais, e é uma coisa que ele domina, porque está ali o tempo todo. Mas a vontade de empreender e de ser dono do nosso próprio nariz, ela existe para todos. Uhum. Né? E quando atleta e enquanto funcionário, eu não tenho. Né? O último final de semana, meus amigos foram viajar e eu trabalhei sexta, sábado, domingo e segunda. E independe se é feriado ou não. Enfim, contei um pouco da minha história. Ótimo. Mas a minha pergunta é o seguinte: olhando para mim, me conhecendo, qual a mentoria você me indicaria? Edmundo, claro que você ia me perguntar o que você quer fazer da vida, né? Eu não sei o que fazer, né? Hoje eu diria que não estou feliz. Eu diria que não estou feliz. E olha que eu trabalho numa empresa gigante, tenho visibilidade, continuo tendo carinho das pessoas, né? Porque me mantive ali ativo. Estou com o meu podcast, que é um prazer estar aqui. Aqui eu aprendo demais, né? Com diversas pessoas, diversos setores. Mas você, olhando para mim, conhecendo a minha história, o que você me indicaria para fazer como mentoria? Tá, primeira coisa, eu digo o seguinte: o atleta de sucesso, sim, ele é muito inteligente. Porque você precisa de inteligência, como você falou, de raciocínio rápido, você precisa antever uma jogada. Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: muitas crenças são colocadas na nossa cabeça. E uma delas é de que, eu não estudei, eu não posso ser, ou não posso não, eu vou ter mais dificuldade de empreender. Não é uma verdade. Eu falo muito para as pessoas o seguinte: entenda a sua vantagem competitiva. Então, de cara, eu diria para o Edmundo o seguinte: sim, você tem essa inteligência diferenciada. 2, eu analisaria muito o seguinte: existe uma falsa crença de que o empreendedor tem mais tempo livre. O empreendedor, imagina o seguinte: a minha empresa era de cirurgia, eu fazia cirurgia todo dia, qualquer hora do dia. Então, assim, eu não tirava férias. Podia morrer um paciente numa mesa de cirurgia num sábado à noite. Então, assim, empreender tem que ser pelo motivo certo. Se você vai buscar empreender para você ter uma sexta, um sábado, domingo livre, cara, vai ter pepino. Então, a gente tem que entender, e aí a mentoria para um cara como você, que notadamente é um cara inteligente, e não estou falando inteligente para puxar seu saco, porque ninguém tem sucesso em nada da vida se não tiver inteligência. É que as pessoas confundem
Inteligência não é saber qual é o seno e cosseno, ou saber biologia ou geografia. Inteligência é você ter tido sucesso em qualquer mercado e principalmente no mercado do esporte, que é cruel. Entendeu? Não basta só ser craque. Você deve ter visto outros craques que não chegaram onde você chegou. Então, primeira coisa, trabalhar isso na sua cabeça de você entender. Sim, eu sou inteligente. Segundo, você quer mesmo empreender? Saber por que você quer empreender. E o terceiro e mais importante é começar a desenhar a estratégia linkada à sua vantagem competitiva. O problema é que as pessoas, geralmente, elas vão buscar negócios que dão certo. Isso é o maior erro, Edmundo. Negócio dá certo para determinadas pessoas. A maior chance do seu negócio dar certo é você entender primeiro quem você é. Lembra que eu falei que o meu mentor ele fez muito mais comigo de falar, você não é bom nisso aqui, você é bom nisso aqui. A partir desse momento que a gente descobre a sua vantagem competitiva, nós vamos perceber se a sua vantagem competitiva resolve a dor de alguém. Isso é empreender. Empreender é resolver a dor de 1, 2, 3 mil, 1 milhão de pessoas. Se isso linkar, tem um negócio. Mas é muito difícil as pessoas começarem por isso. As pessoas olham o seguinte, o que eu mais escuto hoje é o seguinte, eu quero montar um novo Facebook. Eu falei, quem é você? Pô, eu fui campeão mundial de futebol. Por que você vai montar o Facebook? Entendeu? Então, assim, vamos entender o que você tem de diferencial e vamos ver se esse teu diferencial resolve um problema. Então, respondendo a sua pergunta, no seu caso, e aí por que eu falo no seu caso? As pessoas me perguntam o seguinte, e se o cara não for executor? Se o cara não for executor, não adianta mentoria nenhuma para ele. Então, no seu caso, você já está numa pequena parcela da população que eu tenho certeza, pelo seu histórico, que você é executor. Você não vai entrar em nada para não ser o melhor. Você não vai entrar em nada para não arrebentar. Entendeu? Então, vencemos essa etapa porque a gente precisava era fazer uma mentoria e não muito menos de negócio e muito mais de entender. Lembra que eu falei que não existe o Edmundo pessoa física e o Edmundo pessoa jurídica? Vamos entender quem é o Edmundo, vamos entender qual o network do Edmundo, qual a paixão do Edmundo, porque você também se dá o direito, pô, cara, isso aqui eu não quero, eu posso até ser bom, mas eu não quero, não estou querendo fazer. Então, esse passo atrás que as pessoas não fazem. Então, no seu caso, seria muito mais começar por uma estratégia do Edmundo S.A., entendeu? Porque muitas das vezes, quando você fala assim, eu não estou feliz, eu não estou totalmente feliz, é porque a gente ainda não parou para fazer o básico bem executado, que é saber o que te deixaria feliz. Enquanto você não pensa o que te deixaria feliz, qualquer coisa que você fizer, ganhando dinheiro, ganhando muito dinheiro ou não te deixa feliz. Lembra que eu falei lá que a minha filha veio me questionar e eu comecei a pensar o seguinte, e eu tive algumas propostas de negócios, cara, que eu podia ter multiplicado meu patrimônio. Mas quando aos 41 anos eu falei, cara, nesse momento eu quero exatamente o que você está buscando, eu acho que todo ser humano busca, que é a felicidade, a gente acha que a felicidade está em quanto dinheiro a gente vai gastar ou a gente vai ganhar. E não é verdade. Então, hoje, eu começaria contigo olhando muito mais, e aí é para cada um, tá? O que eu estou falando para você, se eu não tivesse com um atleta de destaque, tudo isso, eu falaria, cara, vamos entender se você é um executor, página virada. Você é, entendeu? Aí você já me deu uma dica aqui assim, cara, eu quero liberdade de tempo. Opa, talvez eu tenha que mostrar para você o lado ruim de empreender. Eu não estou aqui para falar só das coisas boas. E realmente, assim, todo mundo pode empreender? Pode, mas empreender não é para todo mundo. Empreender é para quem tem essa característica. Sem querer te assustar, conhecendo a carreira, conhecendo o esporte, cara, você nunca teve na sua vida tempo livre, você sempre esteve preocupado, você teve que se preocupar com coisas a mais que é sua saúde, tudo isso. Não é um problema. Mas não é por isso que eu vou pular essa página. Eu pulei a primeira que você é um executor. Mas eu gastaria um tempo tentando entender o seguinte, é isso que você quer mesmo? Entendeu? Porque, queira ou não queira, na sua vida, você teve um histórico de no final do mês, eu não vou entrar muito nisso, que não necessariamente sempre recebia, mas assim, então não vamos entrar nesse mérito, mas normalmente você tinha ao final do mês o seu salário. Empreender, cara, às vezes você botar dinheiro ao final do mês. Então, eu sempre digo que antes da teoria está a mentalidade. Está entender quem é a pessoa, entender a mentalidade e o mais importante, você hoje não é o mesmo Edmundo de 20 anos, de 30 anos, não vai ser o mesmo de daqui a 50 anos. E as pessoas não param para fazer um exercício simples que é o que te faria feliz nesse momento?
Essa é uma primeira pergunta. Não sei se ficou claro para você, que às vezes você estava esperando uma resposta Não, mais não. bonita, tipo, vamos logo para a estratégia de desenhar um negócio perfeito, um negócio milionário. Não começa por aí. Não, eu fiz essa pergunta porque eu acho que é pertinente para as pessoas que estão nos assistindo, porque é uma coisa, eu não sei se é uma coisa nova, mas é uma coisa que está muito, muito evidente e muito na moda, que são as mentorias, né? E acho que todo mundo precisa de uma mentoria, acho de verdade, que todo mundo precisa entender o melhor caminho a percorrer. Você precisa de alguém ali para te orientar dessas formas. Por exemplo, eu não sei investir, por exemplo, mas até porque já encontrei um monte de pilantra no caminho que me sacanearam. Então morro de medo, sou conservador 100%, porque tenho o meu salário, com aquele pouquinho que eu ganho de forma conservadora, vou me manter, vou viver, vou pagar minhas contas. Mas eu vejo pessoas na internet hoje ensinando pessoas a investirem R$1 por dia, R$100 por mês, né? Um número bem pequeno, que é bem plausível para bastante gente, né? E é uma questão de educação, né? E isso é uma é gratuita, mas também é uma mentoria, Sim. Só que financeira. Sim. Se você fizer essa reeducação em todos os momentos da tua vida, você vai ter sucesso. Por exemplo, ia falar besteira, mas no final de semana nós fomos numa igreja, e aí um amigo falou, pô, eu não gosto da igreja. Eu falei, cara, eu gosto. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque as pessoas ali têm uma doutrina, muitas largaram o cigarro, largaram o álcool, largaram a droga, e ao largar essas coisas, já sobrou dinheiro. Ao sobrar dinheiro, a vida melhorou. E fora o seu contato com Deus. Mas, enfim, não queria falar de religião, não tem nada a ver aqui o nosso propósito. Né? Então vou passar para o Marcelo, que deixa eu complementar. Já falei besteira. Não, deixa eu complementar o que você falou uma mensagem que talvez muitos não tenham captado. Eu concordo plenamente quando você diz que todo mundo precisa de um mentor, ou pelo menos todo mundo que quer dar o próximo passo. Nem todo mundo é o mentor certo para você, você tem que buscar o cara que já deu o passo que você quer dar. Se você não quer se tornar um determinado empreendedor, não é o Felipe que você tem que procurar. Agora eu vou deixar uma provocação para você. O mentor ele não resiste, assim como você não resistiu, o mentor ele não resiste. Eu vou te dizer outra coisa, todo mundo pode e é um mentor. E muita gente diz para mim assim, pô, mas cara, a sua vida ela é única. Só você passou por ela e tenha certeza que tem pelo menos uma pessoa que gostaria de aprender o que você passou para encurtar o caminho dela. E é engraçado assim, que às vezes eu vejo, e normal, todos nós temos insegurança, você está buscando novos caminhos. Eu estava conversando com o nosso amigo Bruno, e aí ele falou assim, Felipe, eu já assisti palestra do Edmundo, e ele fez gente muito grande chorar, cara, porque a história dele é sensacional. Não estou dizendo para você fazer isso, não. É que às vezes a gente cria crenças na nossa cabeça que fala assim, pô, eu vou ser um charlatão se eu der mentoria. Cara, quantos jovens desejariam pagar para ser mentorado pelo Edmundo, porque eles têm o sonho de ser jogador de futebol e a carreira não é fácil. Entendeu? Não sei quantas pessoas te pagariam. Não estou falando para você fazer isso, nós não estamos fazendo aqui uma mentoria, eu só estou querendo deixar um desafio assim, como todo mundo pode ser mentor. Então assim, você imagina, quando o Bruno fala para mim que todo mundo que te escutou chorou, do garoto que quer jogar bola ao diretor que estava sentado escutando também, e você sem intenção, ele também me falou o seguinte, Felipe, os meninos na semana seguinte se dedicaram muito mais depois de ouvir o Edmundo. Eles entenderam o que o Edmundo fez para chegar a ser o Edmundo. Cara, e aí? Seria errado? Seria um charlatanismo se um dia você pensasse... E olha, pensa o seguinte, quando você começar a ensinar a tua trajetória, cara, 99% das pessoas não podem pagar, que talvez seria um Edmundo que era há anos atrás. E você vai estar fazendo isso, você está fazendo no seu podcast, na sua rede social, e tudo bem. Agora, 1%, ele quer uma coisa mais privada, o pai, de repente, pode pagar, entendeu? E olha aí, isso é empreender, cara, mas você tem que saber o que você gosta. Então, esse desafio que eu gosto de cutucar as pessoas, assim, porque às vezes a gente pensa assim, putz, mas aquele cara está tentando vender uma mentoria. Se ele tentar vender para o cara errado, é charlatanismo.
Mas, cara, a história de todo mundo contribui muito para a vida de muitas pessoas. Então, reflete nisso quando você quer mudar. Não estou falando para você fazer isso como negócio ou não negócio, mas você vai começar a olhar a mentoria diferente quando você fizer uma análise daqui a pouco, quando a gente terminar, das palestras que o Bruno já assistiu sua, e falar, cara, eu impactei muito a vida desde aquela criança pobre, que eu falei, não sei o que você falou na palestra, e um dia quero assistir sua palestra, se você for dar em algum lugar, porque o Bruno falou para mim, cara, os diretores me ligaram dizendo que as crianças treinaram diferente e aquilo vai mudar a vida delas. Uma hora que você falou mudou a vida de crianças que você nunca parou para pensar nisso. Só que o Bruno falou para mim, diretores, Felipe, ricos, choraram com a história dele. Então, assim, isso é mentoria, cara. Mentoria não é você querer ensinar equação para alguém, porque esse não foi o teu forte. Agora, a tua vida, ela é só sua. A sua história, ela é só sua. E olha, tem muito mais pessoas nesse mundo que pagariam e não pagariam pouco para poder encurtar, para poder chegar. E a função do mentor, ela é muito engraçada. Ela não é assim, você só contar os teus títulos. Você chegar para uma criança que sonha em ser jogador e falar, cara, olha as minhas burradas. Pô, olha isso aqui. Você não precisa cair, tomar os tombos que eu tomei, que todos nós tomamos. O que eu faço na mentoria é muito mais falar o seguinte, sabe por que eu passei uma crise em 2009? Porque eu errei aqui. Cara, tenta não errar nisso. Então, um pouco da minha tarefa aqui, para você, para todo mundo que está nos escutando, é quebrar essa crença. Sim, e eu entendo quando você fala isso, pô, tá muito popularizado. Tudo que populariza tem a parte boa e a parte ruim. Cabe a nós separar o joio do trigo, entendeu? Não dá pro Felipe aqui querer vender a mentoria de como se tornar o Edmundo, pô. Eu não sei, eu posso até estudar a sua vida, mas eu não sei. A verdade está dentro de você, entendeu? O que eu posso ensinar é como chegar aonde eu cheguei. Ah, você chegou aonde você quer chegar? Não, eu sou o maior consumidor de mentorias. Quando eu paguei essa mentoria 4 meses atrás e não paguei barato, o pessoal falou, pô, o cara tem 12 anos a menos que você. Eu falei, mas ele tem 10 anos a mais que eu de mentoria. Esse cara já passou por problemas que, por que eu preciso esperar 10 anos? Mas você não se acha mais inteligente que ele? Eu falei, cara, esquece isso, cara. Isso é uma métrica pequena, não é questão de inteligência ou não inteligência, é questão dele viver o que eu não vivi. Poxa, e eu tenho que ter a humildade de falar o seguinte, pô, é que eu tenho 3 meninas, mas se eu tivesse um menino e tivesse começando a carreira, cara, eu pagaria muito caro para você sentar com ele e mostrar para ele, sim, o seu caminho de sucesso, mas todos os problemas que você viveu e as pessoas ao seu redor. Porque é uma outra coisa que as pessoas falam assim, você aprende muito no erro. Claro, você aprende, mas você não precisa cometer todos os erros para aprender. Entendeu? Se você escutar, se você estiver atento, cara, quantos atletas cometeram erros muito grandes e que você percebeu e falou, cara, eu não vou repetir aquilo ali, que aquilo ali é uma borrada. Eu entendi, mas eu acho que eu não quis diminuir ou menosprezar a mentoria, não. Eu muito pelo contrário, a parte que eu digo que ela está muito popular é que ela está muito na moda. Sim. Que as pessoas sentem a necessidade de fazer a mentoria porque sabe que precisa encurtar a distância entre a montagem de um negócio e o sucesso. E o sucesso não tá relacionado à fama ou ao dinheiro, não. É bem-estar, é prazer. Né? Eu, muito pelo contrário, pelo amor de Deus, Felipe. Eu concordei contigo. Eu falei de uma forma bem positiva. Sim. O Bruno é um amigo, eu agradeço a generosidade dele, mas eu sinto esse desejo de compartilhar com mais pessoas a minha experiência. Enfim, as pessoas já sabem, mas eu sou filho de uma empregada doméstica, meu pai era barbeiro, meu irmão viciado em droga, assassinado pelo tráfico. Se eu tivesse a oportunidade de jogar com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria cometido 1% dos erros que eu cometi. Não do lado profissional, mas do lado social mesmo. Porque muitas das vezes, sei lá, ir curtir uma festa, por exemplo, em uma balada, era muito mais para distrair a cabeça do que propriamente de estar ali. Porque eu sabia que aquilo ali iria me prejudicar. Mas, enfim, mesmo assim, eu consegui ter uma carreira longeva e de sucesso.
outras pessoas não conseguem. Então, falar isso para os meninos e alguns deles captarem isso, de fato, me dá um grande prazer. E posso dizer duas coisas sobre o que você falou. Primeiro, assim, eu tinha entendido o que você tinha falado. O que eu quis te dizer é o seguinte: tem muita gente querendo ensinar como ser o Edmundo sem ser o Edmundo. E eu tô concordando, não tô discordando, não. Quando a gente buscar uma mentoria, cara, se eu quero ser o Edmundo, eu tenho que procurar o Edmundo. Se eu quero ter esse caminho, eu tenho que procurar quem tem esse caminho. Porque tem muita gente, e esse é o problema, mas é o problema de qualquer mercado, tem muita gente querendo ensinar o que ela não fez. Então, o meu ponto não foi que você disse, sou eu mesmo dizendo assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Poxa, é como se eu fosse querer ser o melhor jogador de vôlei e você estivesse me vendendo a solução. Não sei se você é tão bom em vôlei, mas você concorda que não faz muito sentido? Então, quando você buscar um caminho, busque o caminho daquele que já chegou onde você quer chegar. Então, essa é uma dica que eu estou dando para todo mundo, não é uma crítica, pelo contrário, é tomar cuidado. E segundo, aí falando do que você falou, assim, tem coisas na nossa cabeça que a gente acredita porque nós estamos enxergando no nosso viés. Quando você falou assim, todo mundo sabe a minha história, sim, você é uma figura pública de sucesso, mas 99% das pessoas precisariam saber a sua história em detalhes. Pô, eu acompanhei sua carreira, eu sou um cara do esporte. Quando o Bruno me contou as coisas que você falou, com detalhes, eu não sabia, entendeu? Então, às vezes, a gente, como a nossa história é nossa, ela está muito clara na nossa cabeça, mas ela não está clara na cabeça de todo mundo. Ou, no momento que você contou, a pessoa não estava escutando. No momento que você falou, agora a sua audiência que está te escutando no podcast talvez não seja a mesma audiência, as gerações vão mudando. A sua carreira é a carreira da minha geração, entendeu? Mas, cara, quanta coisa bacana você poderia falar para um garoto de 10 anos, que podia ser o Edmundo com 10 anos, que esse garoto não acompanhou a sua carreira. Então, uma dica mesmo, uma dica em cima de empreender, de estratégia, a gente tem que sempre sair do nosso viés e olhar assim, parece muito claro na nossa cabeça, mas, cara, e não é um empurrão, um cutuque, não, mas assim, tenha certeza que tem muita gente que se beneficiaria muito com meia hora da tua história, entendeu? Com meia hora do que você falasse, por mais que pareça para você que todo mundo já sabe a sua história, a gente sabe, mas não em detalhes. E o garoto de 12 anos talvez saiba muito menos, cara. Marcelo. Que legal, que legal. É isso, né? As referências, a vida é feita de referências, né? Só que tem que saber quais são as referências para a gente poder tomar o caminho e guiar o caminho certo, né? Bom, agora é a hora de você perguntar pro Edmundo. Vamos inverter o mundo Ed aí. Vamos entrar pro mundo do Edmundo. Você tem alguma dúvida? Tenho, cara, tenho. Vamos lá, Edmundo. Por mais que você tenha dito que não era o seu ponto, eu não consigo ver ninguém de sucesso que não tenha crescido pessoas ao redor dela, entendeu? Claro que não é todo mundo. Eu queria que você me desse uma dica como empreendedor de o que da sua maneira, tá? Cada um tem a sua maneira, você usou de estratégia para fazer com que os outros 10 ou os outros 21 fossem o Edmundo, mas fosse a melhor versão deles para te ajudar em campo. Porque é isso que eu preciso dos meus colaboradores, que eles sejam a melhor versão para me ajudar a montar outra empresa gigante. Felipe, a minha vida é uma concha de retalhos, né? Porque, enfim, eu nasci numa família muito pobre, meu pai barbeiro, a gente morava num sala e quarto que não tinha assoalho, né? Não tinha piso, não tinha revestimento. E com 13, 14 anos eu comecei a jogar nos clubes, né? Comecei no futsal com 9, depois fui para os clubes para futebol de campo. Tô contando isso porque é muito... Eu fui um artista de rua, assim. Esquece a bola, tô falando artista da vida. Porque eu morava em São Gonçalo, teve um período que eu estava morando em São Gonçalo. Para quem é do Rio de Janeiro vai entender, eu pegava um ônibus até o centro de Niterói. Niterói pegava as barcas até o Rio. Do Rio eu pegava um ônibus até a Central do Brasil. Da Central eu pegava o trem para ir treinar. Então, eu treinava um período, ou de manhã ou de tarde. Então, passava o outro período nesse translado. Quando eu fiz 16, 17 anos, o meu pai me chamou
uma conversa muito direta e muito honesta, falou: meu filho, eu com 9 anos eu já tinha 2 empregos. Eu era barbeiro e em frente à minha casa tinha uma feira e o mesmo caixote que eu subia para cortar cabelo, eu vendia laranja na feira. E já ajudava em casa, já contribuía. Respeito, acredito, confio, mas será que esse negócio da camisa dá futuro para alguém? E aquilo me bateu como uma bomba, porque o meu pai, semi-analfabeto, foi um dos caras que mais me ensinou na vida, e a coisa que eu mais prezo, que é honestidade, respeito, sabe? Tomei bênção ao meu pai até o último dia dele de vida, e ele me ensinou as melhores coisas da minha vida. E eu dizia nos clubes onde eu jogava que eu morava dentro da mochila. Por acaso hoje eu não vim com a mochila, mas eu sempre venho com ela, né? Por quê? Porque eu dormia na casa de amigos, que eu pudesse voltar pro treino no dia seguinte. Morei na concentração e durante muito tempo eu joguei campeonato de pelada e chegava final de semana. Eu nesse período na categoria amadora ainda dos clubes em que eu jogava. Muitos finais de semana eu tinha que decidir se eu ia jogar pelo clube, que não me pagava nada, ou se eu ia jogar pelo time de pelada, no time de várzea, que me dava uma graninha que me mantinha aquela semana. Então eu acabei que eu demorei mais do que os meus amigos, mas acredito muito em Deus e acredito que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu era um destaque do meu time, fui um dos últimos a subir. E por fim, né, porque eu estou contando essa história toda, porque o momento é outro. Hoje é bem diferente. Hoje os meninos não jogaram ainda, já compraram casa para o pai, já tem contrato com chuteira. E por fim, quando eu finalmente estreiei no profissional, graças ao Nelsinho Rosa, que foi quem me colocou para jogar, mas o Antônio Lopes, eu não posso esquecer, foi quem me puxou da base para o profissional. Eu estreiei no profissional no dia 26 de janeiro de 1992, com a chuteira emprestada do zagueiro Jorge Luiz. Por que eu estou falando isso? Porque as dificuldades foram imensas. Os meninos de hoje, quando despontam como promessas, eles já têm um empresário que ajuda. Se ele for de sucesso mesmo, como Neymar, ganha o primeiro milhão com 14 anos. Compra apartamento para a família. Não estou me comparando a nada, a ninguém. Só estou dando um exemplo. E isso, o Felipe, foi o mais importante para mim, a dificuldade. Porque quando eu cheguei no profissional, e olha só, nós viemos de ônibus do Rio, porque a estreia foi em São Paulo, no Pacaembu, e quando na volta, o presidente, né, o vice-presidente na época, pagou o bicho no ônibus. Quando eu olhei aquele dinheiro que eu tinha ganho, meu primeiro dinheiro mesmo ganho como profissional, falei, caramba, é isso. Aí eu fui em casa, dei aquele dinheiro pro meu pai e falei, a partir de hoje eu vou dar a minha vida por essa profissão, porque ela de fato vale a pena. Era zero pensamento em fama, glamour, que acabou vindo depois. Edmundo, cara, eu vou aproveitar, muita gente vai estar nos escutando e não vai estar vendo, cara. Você se emocionou. É videocast. Tá, você se emocionou e fez todos nós aqui nos emocionarmos, mas eu vou chamar a atenção para uma coisa, cara. Primeiro, eu tô tendo o prazer de te conhecer melhor, espero ter outras chances da gente conversar. Porque dentro de como você foi criado, você vê que eu te fiz uma pergunta de como você ajudou as pessoas e dentro da tua humildade,
você só falou como você ajudou você. Você não se atreveu a dizer que ajudou outras pessoas. Eu tenho certeza, cara, que você ajudou muita gente. Você fez muita gente elevar o que eles seriam por estar do teu lado. E você, em momento nenhum, conseguiu responder isso. Então, a gente vai ter muita chance de conversar, cara, porque às vezes pessoas dizem coisas pra gente, talvez desde a infância, que criam um bloqueio na gente. Eu te fiz uma pergunta de como você tornou outras pessoas melhores. E você me respondeu como você tornou você melhor, emocionando a todos nós, cara. Então, prova que a tua história é fenomenal. E eu te digo o seguinte, te vendo emocionado e te vendo não ter a coragem ou a audácia de dizer que você ajudou alguém, mostra muito de quem você é, cara. Mostra muito da tua mentalidade. E aí eu não sei se eu tenho tempo, eu vou para a segunda pergunta, que é assim, já que você não conseguiu, cara, talvez por alguma coisa da sua criação, você não conseguiu mesmo responder. E olha, se eu encontrar contigo 10 vezes eu vou te fazer essa pergunta, porque um dia eu quero realmente que você solte de dentro de você, assim, que você veja, cara. Que você veja, eu deixo aqui para as pessoas que jogaram contigo, assim, que se puderem contribuir, ligar para você, cara, e falar assim, cara, eu fui melhor aquele dia porque você me contou a sua história, porque você mostrou a determinação, porque você já era famoso e tinha dinheiro e se dedicou mais. Você tem a certeza que você fez isso, tá? Só que você vê assim, você ainda não conseguiu pegar isso. Então, já que você não conseguiu pegar isso, eu não sei se você vai conseguir responder minha segunda pergunta, que é a seguinte. Você consegue entender que a sua mentalidade ela é diferente de 99,9% das pessoas, ou principalmente dos atletas, ou principalmente dos jogadores de futebol, ou não? Você percebe que dentro de todos esses problemas, chances maiores era que você tivesse desistido como quase todo mundo desistiu no meio do caminho, ou você nunca percebeu que você tem essa mentalidade diferente? Não, eu já percebi, sim, claro, mas isso é uma coisa rotineira, ou pelo menos era no passado, entre os atletas de futebol. De sucesso. 99,9% não chega, sim, né? Sim, sim. Aí você tem razão. Nós éramos um grupo de 30 atletas, ou 35 atletas, a maioria deles não conseguiu nem chegar ao time principal, mesmo a gente tendo sido campeão da Taça São Paulo, campeão da Taça Rio, da Taça Belo Horizonte. Os campeonatos, a gente ganhou quase que todos os campeonatos, era um grupo muito forte. Só que, na ocasião, os clubes mantinham os seus atletas, então o acesso ao profissional era mais restrito. É claro que eu já ajudei bastante gente com a minha história, ajudei os meus familiares a serem pessoas melhores, né? Mas assim, eu precisava muito fazer por mim. Não tem um problema nisso, né? E eu estou disposto, né, de fato, a fazer por mais gente, porque a gente faz muitos eventos aqui no interior de São Paulo, algumas lojas no Rio de Janeiro, e as pessoas gostam de mim pelo atleta que eu fui, gostam de mim pelo meu jeito e personalidade, e mesmo assim o contato, né, o Marcelo já teve em alguns, o contato é tão pequeno que eu mais recebo do que dou ainda. Então, de fato, eu preciso me conscientizar que eu preciso doar um pouco mais da minha experiência para outras pessoas. Cara, eu diria, não sei se o Marcelo vai concordar comigo, que você já doa bastante, cara. Apenas nós estamos só aqui fazendo até um processo contigo, uma sabatina assim, de você entender realmente. E aí, Edmundo, eu te digo o seguinte: muitos de nós empreendedores ou pessoas de sucesso, a gente, para se proteger, porque todos nós sofremos, a gente cria uma carcaça. E a gente vive dentro dessa carcaça. A função do mentor é, cara, te libertar dessa carcaça, entendeu? Falar o seguinte, seja você, cara, e goste ou não goste, seja você, mas não tenha problema nenhum em ter orgulho de quem você é, de dizer para as pessoas assim, cara, sem dúvida nenhuma você já impactou muita gente, só que talvez foi criado na sua cabeça assim, cara, eu não ajudei. A minha mentalidade, tenha certeza, cara, que isso eu te digo sem medo nenhum de errar. Ninguém chega longe como você chegou se não tiver características
muito marcantes de inteligência, de dedicação e sim de elevar outras pessoas. Então, assim, até a gente já está brincando aqui num bate-papo e já é uma mentoria. Eu queria deixar registrado uma outra coisa que aconteceu comigo nesse momento. Por que eu gosto desse bate-papo? A gente estava falando da riqueza do bate-papo. Porque muito do ser humano, ele não gasta o tempo para entender quem é que está do outro lado. Entendeu? Então, assim, no nosso bate-papo, ficou claro para mim o seguinte: existem desejos de uma pessoa que tem uma sensibilidade, um coração maior do que ele mesmo percebe, entendeu? Então, às vezes eu via assim, você com medo ou com receio de dizer o tanto que você colaborou para as pessoas. E aí você está entendendo que no final das contas é muito menos negócio e muito mais quebrar alguns gatilhos. Todos nós temos travas. Eu faço um exercício que eu aprendi em Harvard, um professor, e um dia, faz esse exercício, cara, sozinho. Esse professor um dia passou o seguinte exercício para a turma. Imagina 160 CEOs de empresa, presidente de empresa bem-sucedido financeiramente. Eu quero que vocês se descrevam só pelos seus tombos, só pelas suas derrotas. Quem é o primeiro? Obviamente ninguém levantou a mão. Ele falou, eu sei, né? Vocês são pessoas de sucesso, tal, dói. Ele falou, vou começar por mim. E um cara de sucesso, que foi o número 2 de um banco famoso, tal, foi contando. E depois ele foi soltando a gente para fazer esse exercício. Primeira tentativa é o seguinte, a gente fala, olha, com 5 anos eu era um garoto fraquinho, apanhava de todo mundo, mas com 7 eu fiquei forte. Não quero saber com 7 você ficou forte e bateu em todo mundo. E quando você consegue reviver e te descrever por isso, você vai falar, pô, Felipe, que masoquismo, você quer que eu sofra? Não, é que você vai ver que muito do que você é hoje foi pautado por esses eventos pontuais que te marcaram demais. E, cara, a gente não precisa ficar preso nesses pontos, não precisa apagá-los, isso fez parte da sua vida e te trouxe a quem você é, mas chegou a hora de você se libertar deles. Chegou a hora de realmente você falar, cara, isso fez parte da minha história, mas isso não determina quem eu vou ser amanhã. E aí você começa a perceber, eu vou dar um exemplo muito corriqueiro, assim. Chega um empreendedor para mim e fala, cara, eu preciso de mentoria. Por quê? Cara, há 2 anos atrás eu estava bem de vida, tal, não sei o quê. Há 4 anos atrás eu estava quebrado. Há 6 anos atrás eu estava bem de vida. Há 8 anos atrás tá bom. Cara, me conta a história do teu pai. Papai, cara, papai é meu herói. Quando eu tinha 10 anos, papai, tava bem de vida, tal, mas papai perdeu tudo. Quando eu tinha 13 anos, a gente passou fome e tal, não sei o quê. Mas com 15 anos, não sei. Aí ele acaba de falar, eu falei, cara, você acabou de me mostrar que você está copiando o padrão do seu pai. Peraí, Felipe, mas meu pai é meu herói. Eu falei, eu não disse para você tirar... O teu pai viveu a história dele. É como a história do meu pai, que foi engraxate marmiteiro. Eu não posso basear a minha história na história dele. Eu tenho que dar valor. Não quer dizer que eu vou amar um pedacinho a menos meu pai. Eu vou continuar amando, mas eu não preciso repetir a história dele. Então, quando a gente começa a identificar que muito do que a gente faz hoje, fruto de coisas, padrões que aconteceram na nossa vida ou na vida dos que nos orientaram, você joga aquilo na sua frente e você lê e fala, a partir desse momento, cara, isso me trouxe aqui, tenho orgulho, não tenho vergonha de nada que eu tenha feito ou que meu pai tenha feito, nada disso. Mas a partir desse momento, eu me desconecto disso e vou dar o próximo passo. E aí a gente começa a caminhar. Você me fez uma pergunta lá no início em relação à mentoria. Não sei se eu estou conseguindo explicar para todos vocês que 70% é você destravar os seus gatilhos mentais. É exatamente o que está escrito no livro Segredos da Mente Milionária. O final da pesquisa do livro, ele chega à conclusão que o que diferencia os poucos milionários ou pessoas de sucesso dos milhões de não bem-sucedidos é apenas a forma como ele resolveu encarar as coisas, o quanto ele conseguiu se desconectar de algumas coisas. E aí, no final da pesquisa, mostra correlação 0 se você nasceu pobre ou rico, se você, a sua cor de pele, a sua instrução. Você vê grandes fortunas de caras que não terminaram o primário. A correlação é muito baixa. Agora, ela é muito grande em você ter conseguido dentro da tua vida, e que eu tenho certeza que você conseguiu, senão você não chegaria, mas a gente está em eterno destravamento de gatilhos que nos prendem. E nesse momento, e é bacana ver um cara de sucesso com audiência falar, cara, eu assumo aqui que eu quero dar o próximo passo.
e pedir ajuda e conselho sobre o próximo passo. Você definiu melhor que eu o que é a mentoria. E a melhor forma de eu passar para você é dizer o seguinte, cara, é mais uma vez te provocar. No seu tempo, na sua rede social, tudo isso, nunca se esqueça de que muitas vidas podem ser mudadas por você dividir a sua experiência, o que você passou na sua vida. Não subestime isso. E aí eu deixo para você e deixo para várias pessoas que estão nos escutando, porque às vezes quando eu converso com alguém, mas eu não sou o Edmundo. Ok, mas você tem a sua vida. E talvez hoje, onde o Marcelo está, tem muita gente que quer estar, não quer ser jogador de futebol, nada disso. Pô, quanta coisa o Marcelo poderia dizer para essa pessoa, falar, cara, evita esse caminho aqui, evita esse outro caminho aqui, e às vezes a gente pensa assim, pô, eu não sou Edmundo, eu não tenho nada a acrescentar para ninguém, pô, eu não tenho essa nação que me idolatra. Errado, cara, errado. E aí é impressionante ver como mesmo quem tem, muitas das vezes não está tão claro, entendeu? Não está tão claro do quanto você pode impactar. E aí eu quis deixar assim esse exemplo e dividir para a gente, eu acho que a gente tá na vida para ser melhor a cada dia, entendeu? E não tem maneira melhor de nos elevarmos do que elevarmos as pessoas que estão do nosso lado. Muita gente, se você começar a reparar, se a gente ficar em pé aqui e eu botar força e abaixar todo mundo, eu vou parecer mais alto. Mas eu não cresci. E até talvez eu tenha ficado mais baixo porque eu fiz força e abaixei. Então, assim, não é... O conselho que eu dou e que todos nós sigamos é assim, a mentoria é usar o que você fez para elevar as pessoas. E com certeza isso te eleva muito mais, cara. Bacana. Eu quero te agradecer, passou rápido, obrigado pela sua participação aqui, mas não terminou não. Estamos aqui. Porque tem a última pergunta, Tá. que não é uma pergunta de verdade, é que você deixe uma mensagem para as pessoas, uma coisa que você acha que é de super importância, de super relevância e que pode impactar a vida de muita gente. É a mensagem final. Perfeito. Eu vou repetir uma frase que meu avô falava para meu pai e que meu pai fala para mim. É que o que merece ser feito, merece ser bem feito. E por que eu falo essa frase? Hoje nas redes sociais tem uma frase que ficou muito famosa de que o feito é melhor que o perfeito. E ela é verdade. Só que você tem que só complementar. O feito é melhor que o perfeito não feito. Então, você esperar o perfeito que você nunca vai fazer, não faz sentido nenhum. Mas aí, às vezes, as pessoas acham, por essa frase, por não entender direito essa frase, que em cena assim eu posso fazer de qualquer jeito. Então, o meu conselho é, seja a sua melhor versão sempre. E a sua melhor versão não é dizer que eu quero ser o Edmundo. Eu quero ser o melhor Felipe que eu posso ser a cada dia. E que o Edmundo seja a melhor versão dele, que o Marcelo seja a melhor versão dele. Então, o que merece ser feito, merece ser bem feito, cara. Obrigado. Muito obrigado pela sua entrevista aqui. Agradecer as pessoas que assistiram todo esse podcast. É muito enriquecedor escutar o Felipe Winston, é isso? Winston. Eu não falo inglês, então... Felipe Winston aqui no Mundo Ed. Valeu, fiquem com Deus. Obrigado, cara. Yeah.